E aí, quais são as melhores barras de reversão de alta? As melhores barras de reversão de alta são aquelas barras que a gente deve procurar e eventualmente operá-las quando elas acontecerem. São aquelas que possuem as seguintes características. Ela tem abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior. Otávio, preciso decorar isso? Sim, precisa. Então, vocês depois imprimam esse troço, grave esse troço e decora isso. Decora. Ah, barra de reversão de alta. Pau. Isso aqui tem que vir na cabeça de vocês de maneira automática. Abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior. E produzir um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior. Sombra inferior que tenha de 1/3 a metade da amplitude da barra e uma sombra superior pequena ou preferencialmente inexistente. Pouca ou nenhuma sobreposição com a barra anterior ou com barras anteriores. Por quê? Porque senão ela está te trazendo para dentro de uma lateralidade estreita. Uma barra, após a barra de sinal, que não seja uma barra interna em forma de doji, mas sim uma barra forte de entrada em forma de barra de tendência de alta, com corpo relativamente grande e quase sem sombra, fechando na máxima. Um fechamento que reverta preferencialmente os fechamentos e máximas de mais de uma barra anterior. Então, eu vou repetir para vocês quais são as melhores barras de reversão de alta. São aquelas que possuem abertura próxima ou abaixo do fechamento da barra anterior. Então, é legal que a barra abra, por exemplo, com gap. Imagine que a barra abra com gap de baixa. Abertura abaixo do fechamento da barra anterior. E aí o que acontece? Eu abro com gap de baixa, e aí eu tenho um fechamento acima da abertura e acima do fechamento da barra anterior. Reverti a barra. Deixo sombra abaixo. Sombra inferior, sombra abaixo, que vai de 1/3 a metade da amplitude da barra. E uma sombra superior pequena ou preferencialmente inexistente, ou seja, que seja uma boa barra de tendência de alta. Pouco ou nenhuma sobreposição com a barra anterior ou com barras anteriores. Para quê? Para que ela não me traga, não me leve para dentro de uma lateralidade estreita. Que tenha uma barra, após essa barra de sinal, que seja uma barra de tendência com continuidade, mostrando força no movimento, e não um doji, porque senão indica dúvida, pausa, contração de volatilidade. Não é isso que eu espero. Se eu estou esperando reversão, eu estou esperando impulso. Eu quero continuidade no sentido para o qual eu pretendo entrar. Então, que seja uma forte barra de tendência de alta com corpo relativamente grande, quase sem sombras, fechando na máxima. E, preferencialmente, que essa barra de alta não reverta só o fechamento da barra imediatamente anterior, mas que ela reverta vários fechamentos. Por exemplo, essa barra 58 aqui é uma barra de reversão de alta, mas o fechamento dela reverte só a 57. A 21 foi uma boa barra, realmente. Não gosto muito dessa sombra, mas foi uma boa barra. Ó, a 21 um bom exemplo, realmente, muito bom. Barra 21, uma puta barra de reversão. Por quê? Porque ela nasce no fechamento da 20, vai muito além do ponto médio da 20, ou seja, ela engolfa praticamente, né, totalmente a 20. Ela fecha praticamente na máxima, tem um pouco de sombra, mas perto do que ela tem de corpo, eu diria que essa sombra não é tão material assim. É uma boa barra de tendência de alta. E o fechamento dessa barra reverte a 20, reverte a 19, reverte a 18, inclusive, reverte a própria 17, porque a máxima dela vai acima e reverte a mínima da 17, ou seja, ela é uma barra que leva todo mundo embora. Não fecha necessariamente na máxima, mas é uma boa barra de tendência de alta. Tem muito mais corpo do que sombra. Força, partindo de um suporte, contexto relevante, é uma boa barra de sinal. Uma boa barra de reversão de baixa tem as mesmas características de uma boa barra de reversão de alta, só que agora no sentido oposto, ou seja, ela tem uma abertura próxima ou acima do fechamento da barra anterior e fecha bem abaixo do fechamento da barra anterior, ou seja, é um engolfo de baixa. Uma sombra superior que tenha de 1/3 a metade da amplitude da barra e uma sombra inferior pequena ou preferencialmente inexistente.
pouco ou nenhuma sobreposição com a barra anterior ou com as barras anteriores, uma barra após a barra de sinal que não seja em uma barra interna, em forma de doji, mas sim uma forte barra de tendência, né? Formando uma barra de tendência de baixa, relativamente grande e praticamente sem sombra, e um fechamento que reverta fechamentos e mínimas de mais de uma barra. Então, são as mesmas características. Vocês só precisam criar um mapinha, um modelo mental do que seria essa barra e, obviamente, começarem a anotar. Adivinha se agora esses sinais todos aqui não vão lá para a planilhinha de barra. Então, quando a gente disser assim, barra de sinal, sim, do tipo reversão, sim, nós vamos ter que anotar lá para criar e doutrinar o olhar de vocês a identificar se teve abertura próxima ou abaixo do fechamento anterior, se o fechamento foi além do fechamento da barra anterior, se teve sombra, né, contra o movimento para o qual se pretende entrar de um terço à metade, se foi uma forte barra de tendência à continuidade, ou se foi um doji, ou uma barra interna em forma de doji, enfim, se reverteu outros fechamentos, e se por acaso ela não te levou para dentro de um TTR. Então, todos esses itens aqui passam a integrar aquela planilha de barras, que quando vocês anotarem barra de sinal, sim, aí vai aparecer lá que tipo de barra de sinal foi. Aí vocês vão marcar barra de reversão. Foi uma boa barra? Sim. Se vocês anotarem sim, vocês vão ter que anotar todos esses critérios ou características de uma boa barra de sinal do tipo barra de reversão.